Cadê o Daniel? Cadê? Uma explosão de gargalhadas infantis ecoavam pela casa. Henrique parou. Seu rosto endureceu. O que estava acontecendo ali? Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O carro preto estacionou na garagem da mansão pouco depois das 4 da tarde. Henrique desligou o motor e pegou a pasta de couro no banco do passageiro. A reunião havia terminado mais cedo, graças ao cancelamento de um fornecedor. Ao entrar pela porta lateral que dava acesso direto à cozinha, parou. Uma voz feminina vinha da sala de estar. Cadê o Daniel? Cadê? O tom era brincalhão, melodioso. Achou. Uma explosão de gargalhadas infantis ecoou pela casa. Henrique franziu a testa, deixou a pasta na bancada e seguiu em direção ao som. Seus passos eram silenciosos sobre o piso de mármore, e conforme se aproximava, as vozes ficavam mais nítidas. Vou pegar você. A voz cantarolava, mais risinhas, agudas, alegres. Chegou à entrada da sala de estar e congelou. No centro do tapete persa importado estava Elisa, a empregada doméstica. Deitada de bruço no chão, o uniforme azul com avental branco ligeiramente amassado. O cabelo castanho, normalmente preso em um coque discreto, Daniel, seu filho de 10 meses, estava sentado no tapete, apenas de macacãozinho leve, as perninhas rechonchudas, os olhos brilhando de alegria, a boca aberta em um sorriso banguela, enquanto Elisa fazia cócegas suaves em sua barriguinha. Ao lado deles, no chão, o balde vermelho de brinquedos, blocos de montar espalhados pelo tapete, um ursinho de pelúcia, um mordedor colorido. O sangue de Henrique ferveu. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Elisa se virou bruscamente, os olhos arregalados. Daniel, assustado com o tom severo, começou a fazer beicinho. Senhor Henrique. Ela levantou-se rapidamente, alisando o uniforme com as mãos trêmulas. Eu estava apenas... Estava o quê, exatamente? Henrique avançou para dentro da sala, o maxilar tenso. Brincando? Você foi contratada para limpar esta casa, não para brincar de mãe com o meu filho. Não era minha intenção desrespeitar, senhor. Elisa tentou explicar, a voz baixa, mas firme. É que o Daniel estava chorando muito. E a babá tinha saído para... A babá não está aqui? Henrique interrompeu, olhando ao redor. Onde está a Mariana? Ela disse que precisava ir à farmácia buscar um remédio. Elisa respondeu, entrelaçando os dedos nervosamente. Pediu que eu ficasse de olho no menino por alguns minutos. Ele estava inquieto, então pensei que... Pensar não faz parte das suas atribuições. Henrique cortou frio. Abaixou-se e pegou Daniel no colo com movimentos cuidadosos, mas mecânicos. O bebê começou a choramingar, esticando os bracinhos na direção de Elisa. E tirou meu filho do berço. Colocou ele no chão? No tapete? Senhor, ele já sabe sentar sozinho e... Você sabe que o Daniel tem problemas respiratórios. A voz de Henrique subiu um tom, fazendo Daniel começar a chorar de verdade. Poeira, ácaros, tudo isso pode desencadear uma crise. Existem regras nesta casa por um motivo. Elisa abaixou a cabeça, os olhos começando a marejar. Me perdoe, senhor Henrique. Eu só queria que ele parasse de chorar. Ele estava tão triste. Tristeza não mata. Henrique retrucou, ajeitando o filho contra o peito. Uma crise de bronquite, sim. Você tem noção da gravidade? Naquele momento, uma figura apareceu na porta. Dona Lúcia, a governanta, observava a cena com uma expressão que tentava parecer neutra, mas não conseguia esconder um leve brilho de satisfação nos olhos. Cabelos grisalhos presos em um penteado severo, postura que indicava anos de experiência em casas de família abastadas. Algum problema, senhor Henrique? Perguntou com voz aveludada. A Elisa estava brincando com o Daniel no chão. Henrique respondeu sem olhar para a governanta, os olhos ainda fixos em Elisa. Contrariando todas as orientações médicas e todas as regras desta casa. Ó céus! Dona Lúcia levou a mão ao peito em gesto teatral. Elisa, eu avisei que o senhor Henrique é muito específico quanto aos cuidados com o pequeno Daniel. Isso é grave, muito grave. Eu sei, Dona Lúcia. Elisa murmurou, enxugando discretamente uma lágrima que escapou. Foi um erro que não se repetirá. Henrique disse com firmeza. Volte às suas funções. E quero este tapete aspirado imediatamente. 2 vezes. Sim, senhor. Elisa respondeu em um fio de voz.
Ela se abaixou para calçar as meias e recolher os brinquedos, as mãos tremendo ligeiramente. Daniel continuava chorando, os braços ainda estendidos em direção a ela, o que só parecia irritar mais Henrique. Dona Lúcia, onde está a Mariana? Perguntou, embalando o filho sem muito jeito. Não sei informar, senhor. Mas vou averiguar, a governanta respondeu, lançando um último olhar de reprovação para Elisa antes de se retirar. Henrique virou-se para sair, mas parou na porta sem olhar para trás. Elisa, você trabalha aqui há quanto tempo? 3 meses, senhor. 3 meses, ele repetiu, mais para si mesmo. Tempo suficiente para aprender que cada pessoa nesta casa tem sua função. A sua não inclui o meu filho. Está claro? Perfeitamente claro, senhor Henrique. Ele saiu da sala sem mais palavras, deixando Elisa sozinha com os brinquedos espalhados e o coração apertado. Ela se ajoelhou novamente, desta vez para recolher os blocos de montar e guardá-los no balde vermelho. As lágrimas caíam silenciosamente, enquanto suas mãos trabalhavam em modo automático. Não era justo. Ela só queria ajudar, só queria ver aquele bebê feliz. Enquanto isso, no andar de cima, Henrique entrou no quarto de Daniel. Um ambiente amplo e climatizado, paredes em tons de azul suave, móveis brancos de madeira de lei. Colocou o filho no berço cercado por protetores acolchoados e verificou a temperatura do termômetro digital na parede. 22 graus, perfeito. Daniel já havia parado de chorar, mas ainda fungava baixinho, os olhinhos vermelhos e inchados. Henrique passou a mão nos cabelos finos e escuros do bebê, sentindo um aperto no peito que preferiu ignorar. Você está bem aqui, meu filho, murmurou mais para convencer a si mesmo do que ao bebê. Papai cuida de você. Papai não vai deixar nada de ruim acontecer. Mas quando Daniel virou o rostinho para o lado, claramente procurando por Elisa, Henrique sentiu algo que não queria nomear. Algo entre culpa e uma raiva irracional. Saiu do quarto e desceu as escadas com passos firmes. Encontrou Dona Lúcia no corredor, próxima à despensa. A Mariana ainda não voltou? Te perguntou secamente. Já liguei para ela, senhor. Disse que está voltando agora. Dona Lúcia respondeu com eficiência. Mas se me permite a observação, senhor Henrique. Fale. A Elisa é uma boa empregada para os serviços gerais, mas talvez não compreenda bem os limites de sua posição. A governanta escolheu as palavras cuidadosamente. Vi como ela olha para o Daniel. É um olhar muito intenso, quase maternal. Henrique franziu a testa. Está querendo dizer o quê? Nada demais, senhor. Apenas que pessoas simples, às vezes, confundem afeto com propriedade. Criam vínculos inadequados. Dona Lúcia deu de ombros como se fosse apenas uma observação casual. Mas o senhor sabe melhor do que eu como administrar sua casa. Henrique não respondeu, mas as palavras da governanta ficaram ecoando em sua mente. Ele não tinha tempo para isso. Não tinha energia para lidar com empregadas que não sabiam manter distância profissional. Mantenha as coisas nos eixos, Dona Lúcia, disse finalmente. E fale com a Mariana quando ela chegar. Quero uma conversa séria com ela. Às ordens, senhor. Henrique seguiu para o escritório, trancando-se lá com seus documentos. Mas a imagem de Daniel gargalhando no tapete, mais feliz do que ele o via há semanas, não saía de sua cabeça. No andar térreo, Elisa terminava de aspirar o tapete pela 2ª vez. Suas costas doíam e seus olhos ainda ardiam das lágrimas contidas. Ao seu lado, o balde vermelho de brinquedos estava perfeitamente organizado, cada peça em seu lugar. Ela olhou para a escada que levava ao quarto de Daniel e suspirou fundo. Desculpa, pequeno, sussurrou para o vazio. Só queria ver você sorrir. A tarde caía lá fora, tingindo o céu de laranja e rosa. Dentro da mansão, porém, o clima permanecia frio e cinzento. 2 horas depois, Mariana finalmente apareceu. Entrou pela porta dos fundos com sacolas de farmácia nas mãos e o celular grudado na orelha, rindo de alguma conversa. Jovem, no máximo 23 anos, cabelos loiros oxigenados presos em um rabo de cavalo alto, unhas longas pintadas de vermelho. Dona Lúcia a interceptou no corredor. O senhor Henrique quer falar com você. Agora, o sorriso de Mariana desapareceu. Sobre o quê? Você deixou o bebê sozinho. Não deixei sozinho. Pedi para Elisa ficar de olho. Mariana retrucou, jogando as sacolas sobre a bancada da cozinha. Foram só 20 minutos. 40.
Dona Lúcia corrigiu, os olhos estreitos. E o Sr. Henrique chegou em casa e encontrou a Elisa brincando com o Daniel no tapete da sala. Mariana empalideceu. Mas eu só fui buscar o remédio que ele me pediu. Você está aqui há 3 semanas, Mariana. Já deveria saber que o Sr. Henrique não tolera improvisações. A governanta cruzou os braços. Ela está no escritório, vá. Mariana engoliu em seco e caminhou pelo corredor com passos hesitantes. Bateu na porta do escritório. Entre! A voz de Henrique era fria. Ela abriu a porta devagar. Henrique estava sentado atrás da mesa de mogno, os olhos fixos em um documento. Mas ela sabia que toda a atenção dele estava nela. Senhor Henrique, eu posso explicar. Onde você estava? Ele perguntou sem levantar os olhos do papel. Fui à farmácia buscar o remédio para refluxo do Daniel, que o senhor me pediu pela manhã. Está aqui. Ela tirou a caixinha do bolso e colocou sobre a mesa. E demorou 40 minutos para ir à farmácia da esquina? Mariana hesitou. Tinha fila e... Não minta para mim. Henrique finalmente levantou o olhar. Eu liguei para a farmácia. Você não esteve lá. O sangue de Mariana gelou. Eu fui em outra farmácia porque... Chega! Henrique levantou a mão. Você deixou meu filho aos cuidados de uma empregada doméstica para ir fazer sabe Deus o quê. Não é a primeira vez que noto seu descaso. Seu celular parece ser mais importante que o bebê sob sua responsabilidade. Senhor Henrique, eu juro que... Está demitida. Ele disse simplesmente, voltando a olhar para o documento. Dona Lúcia vai acertar seus dias trabalhados. Quero que saia desta casa ainda hoje. Mas, senhor... Hoje, Mariana. A jovem abriu a boca para protestar, mas o olhar gelado de Henrique a fez desistir. Ela saiu do escritório com os olhos marejados, batendo a porta com mais força do que deveria. No corredor, Dona Lúcia esperava com uma expressão que beirava a satisfação. Então, fui demitida! Mariana resmungou, enxugando os olhos com raiva. Como eu disse, o Sr. Henrique não tolera improvisações. Mariana subiu para pegar suas coisas no pequeno quarto que ocupava no 3º andar. 20 minutos depois, estava na rua com uma mala pequena e o orgulho ferido. Henrique permaneceu no escritório por mais alguns minutos, a testa apoiada nas mãos. Agora estava sem babá. Daniel precisava de cuidados constantes, e ele não podia simplesmente parar de trabalhar. Um pensamento cruzou sua mente, mas ele o afastou imediatamente. Não, Elisa era empregada doméstica. Não tinha experiência com bebês, não tinha referências, não tinha... Mas ela fez Daniel rir. Henrique balançou a cabeça. Aquilo não importava. Importava segurança, protocolo, controle. Pegou o telefone e discou para uma agência de babás. Precisava de alguém profissional, com referências impecáveis, alguém que seguisse regras. Boa tarde, agência Mãe Cuidadosa. Atendeu uma voz do outro lado. Preciso de uma babá. Henrique disse diretamente. Para começar amanhã. Senhor, nosso processo de seleção leva pelo menos uma semana. Precisamos verificar referências, fazer entrevistas. Não tenho uma semana. Infelizmente, não podemos comprometer a qualidade do nosso serviço. Uma semana é o mínimo. Henrique desligou com frustração. Ligou para outras 2 agências. Mesma resposta. Uma batida suave na porta o tirou dos pensamentos. Senhor Henrique. Que era a voz de Elisa. Posso falar com o senhor? Ele hesitou, mas respondeu. Entre. Elisa abriu a porta timidamente. Os olhos ainda estavam levemente inchados, mas ela mantinha a postura ereta. Senhor, eu soube que a Mariana foi dispensada. Notícias voam rápido nesta casa. Henrique comentou seco. Eu vim oferecer minha ajuda. Elisa disse, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Posso cuidar do Daniel, até que o senhor encontre uma babá de confiança. Henrique a estudou em silêncio. Ela parecia sincera. Nervosa, mas sincera. Você não tem experiência com bebês? Tenho, senhor. Elisa respondeu baixinho. Eu tive um filho. Algo mudou no ar. Henrique se inclinou para a frente. Tem ou teve? Elisa engoliu em seco. Tive. Ele faleceu há 2 anos. Tinha 2 anos de idade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique não esperava aquilo. Sinto muito, disse, e pela primeira vez sua voz perdeu um pouco da dureza. Obrigada, senhor. Elisa piscou rapidamente, afastando as lágrimas. Por isso sei cuidar de uma criança.
Sei o que precisa ser feito e prometo seguir todas as suas regras. Todas. Henrique recostou na cadeira, os dedos tamborilando na mesa. Não era o ideal. Estava longe de ser o ideal, mas Daniel precisava de alguém. E ele não tinha alternativa imediata. Está bem, disse finalmente. Mas isso é temporário. Apenas até eu encontrar uma babá profissional. O rosto de Elisa se iluminou. Sim, senhor. Temporário. Eu entendo. E você vai seguir todas as minhas regras, Elisa. Todas, sem exceções. Sim, senhor Henrique. Nada de chão. Nada de tapete. Daniel fica no berço ou no cercadinho do quarto dele. A temperatura tem que estar sempre em 22 graus. Você vai usar máscara quando estiver perto dele. Vai lavar as mãos antes de tocá-lo. E nada de brinquedos que não sejam esterilizados. Elisa assentiu para cada regra, gravando tudo. Entendido, senhor. Fonos e Elisa. Uma persa. Henrique se levantou, os olhos fixos nela. Não confunda cuidado com afeto. Você está aqui para fazer um trabalho, não para substituir ninguém. As palavras foram como um soco no estômago de Elisa, mas ela manteve a compostura. Oh, sim, senhor. Entendo perfeitamente. Pode começar amanhã. Dona Lúcia vai passar todas as orientações. Obrigada, senhor Henrique. Elisa fez uma leve reverência e saiu do escritório. No corredor, encostou-se na parede e respirou fundo. Tinha conseguido. Ia poder cuidar de Daniel. Ia poder vê-lo sorrir de novo. Mas as palavras de Henrique ecoavam em sua mente. Não confunda cuidado com afeto. Tarde demais. Ela já amava aquele bebê como se fosse seu. E talvez, apenas talvez, isso fosse se tornar o maior problema de todos. A manhã seguinte chegou com um céu nublado que ameaçava chuva. Elisa acordou antes das 6, como sempre, mas desta vez com uma sensação diferente no peito. Não era apenas mais um dia de trabalho. Hoje ela cuidaria de Daniel. Vestiu o uniforme com mais atenção que o habitual. Prendeu o cabelo em um coque perfeito e verificou se as unhas estavam limpas e curtas. Precisava mostrar a Henrique que era capaz, que podia confiar nela. Chegou à mansão às 7 em ponto. Dona Lúcia a esperava na cozinha com uma xícara de café e uma expressão indecifrada. Bom dia, Elisa. Bom dia, Dona Lúcia. O senhor Henrique deixou instruções para mim passar todas as orientações sobre o cuidado com o Daniel. A governanta pousou a xícara e cruzou os braços. Espero que esteja preparada. Não é um trabalho simples. Estou preparada, Elisa respondeu com firmeza. Vamos ver. Dona Lúcia caminhou em direção à escada. Venha comigo. Subiram até o segundo andar. O quarto de Daniel ficava no final do corredor. Uma porta dupla de madeira clara, com um pequeno adesivo de ursinho. Dona Lúcia abriu e entrou. O ambiente era exatamente como Elisa lembrava. Amplo, climatizado com cada objeto em seu devido lugar. O berço no centro, o trocador ao lado, prateleiras organizadas com fraldas, lenços, pomadas. Um cercadinho encostado na parede, tudo branco e azul claro, limpo ao ponto de parecer estéril. Daniel dormia tranquilo no berço, os bracinhos abertos, a respiração suave. Primeiro, as regras básicas. Dona Lúcia começou a voz baixa para não acordar o bebê. Daniel acorda por volta das 7h30. Você vai trocar a fralda dele antes de qualquer coisa. Use luvas descartáveis e depois lave as mãos com sabão antibacteriano. Está ali. Apontou para uma caixa de luvas e um dispensador de sabão líquido. Elisa assentiu. Depois da troca, você vai prepará-lo para o banho. A banheira está no banheiro ao lado. A temperatura da água tem que ser exatamente 37 graus. Use o termômetro digital que está na prateleira. Nada de chute ou de testar com o cotovelo. Entendido. O sabonete é hipoalergênico, sem perfume. Está marcado. Use apenas aquele. Depois do banho, vista a roupa que estiver separada no armário. O senhor Henrique deixa tudo preparado na noite anterior. Dona Lúcia caminhou até o armário e abriu. Estava organizado por cores e tamanhos, cada peça perfeitamente dobrada. Após vestir o Daniel, você vai levá-lo ao cercadinho. Ele toma o café da manhã às 8h30. Mamadeira de 200 ml, temperatura morna. A fórmula está na cozinha, já medida em potes individuais. Adicione água filtrada e morna. Não use micro-ondas para aquecer, certo? Durante o dia, Daniel dorme 3 vezes, das 9 às 10, das 13 às 15 e das 18 às 19. Nesses horários, ele fica no berço, em silêncio total. Nada de barulho.
Nada de televisão, nada de música. Elisa começava a sentir a pressão. Eram tantas regras, tantos detalhes. E se ele chorar? Depende do choro, Dona Lúcia respondeu. Se for fome, você verifica o horário da última mamadeira. Ele come de 3 em 3 horas. Se for fralda suja, troca. Se for birra, deixa chorar por 5 minutos. Se continuar, você pega no colo. Mas apenas sentada na poltrona ali. Nada de ficar andando pela casa com ele. E se for dor? Ou mal-estar? Aí você me chama imediatamente ou liga para o Sr. Henrique. A governanta olhou nos olhos de Elisa. Daniel tem asma infantil. Qualquer chiado no peito, qualquer tosse diferente, você me avisa. Não tenta resolver sozinha. Sim, Dona Lúcia. O nebulizador está naquele armário, apontou. Mas só é usado em caso de emergência. E apenas eu ou o Sr. Henrique operamos. Você não toca naquilo. Elisa engoliu em seco. A responsabilidade era enorme. Há algo mais? Sim. Você não tira o Daniel deste quarto. Ele não desce para a sala. Não vai para a cozinha, não vai para lugar nenhum. Aqui é o território dele. Seguro controlado limpo. Mas ele nunca sai. Apenas quando o Sr. Henrique o leva para consultas médicas. Dona Lúcia disse como se fosse óbvio. Daniel nasceu frágil. A mãe dele morreu no parto. O Sr. Henrique não vai arriscar perder o filho também. A informação caiu como uma bomba. Elisa não sabia daquilo. De repente, tanta rigidez começou a fazer um pouco mais de sentido. Eu não sabia sobre a mãe. Não é assunto que se comenta por aí, Dona Lúcia disse secamente. E espero que você mantenha discrição. O Sr. Henrique não gosta que sua vida pessoal seja tema de fofoca entre os empregados. Pode confiar. Barams, então está tudo dito. Alguma dúvida? Elisa olhou para Daniel, ainda dormindo tranquilo. Parecia tão pequeno, tão frágil ali, e ao mesmo tempo tão preso. Ele brinca? Tem brinquedos? Os brinquedos estão no balde vermelho já esterilizados. Pode oferecer a ele, mas sempre no cercadinho. Nada de espalhar pelo chão. Entendo. Ótimo. Então vou deixar você começar. Daqui a pouco ele vai acordar. Dona Lúcia se virou para sair, mas parou na porta. Ade como Elisa, não decepcione o Sr. Henrique. Ele está dando uma chance a você. Não é toda empregada doméstica que consegue isso. E saiu deixando Elisa sozinha com Daniel. Ela se aproximou do berço devagar, observando o bebê dormir. Ele estava de lado, uma das mãozinhas perto do rosto, os lábios levemente entreabertos. Tão inocente, tão perfeito. Elisa sentiu o coração apertar. Há 2 anos ela acordava assim, olhando para o seu próprio filho, Gabriel. 2 anos de cabelos encaracolados, sorriso fácil, olhos curiosos. 2 anos que foram interrompidos por uma febre que não baixava, uma corrida desesperada ao hospital, um diagnóstico que chegou tarde demais. Meningite. Em 48 horas, Gabriel se foi. E com ele parte de Elisa morreu também. Ela piscou rapidamente, afastando as lágrimas. Não podia pensar nisso agora. Daniel não era Gabriel. Daniel estava vivo. E ela tinha a chance de cuidar dele, de protegê-lo. Às 7h30, como um relógio, Daniel começou a se mexer. Pequenos sons saíram de sua boca. E logo ele abriu os olhos. Olhou ao redor, desorientado por um momento, até que seus olhos encontraram Elisa. Por um segundo ele ficou quieto, apenas observando. Então, para surpresa de Elisa, sorriu. Bom dia, pequeno. Ela sussurrou, os olhos brilhando. Dormiu bem? Daniel balbuciou algo ininteligível e esticou os bracinhos. Elisa colocou as luvas descartáveis como mandado e pegou o bebê com cuidado. Ele era mais pesado do que parecia, sólido e quentinho contra seu peito. Vamos trocar essa fralda, está bem? Levou-o até o trocador e trabalhou com eficiência. A fralda estava suja, mas nada demais. Limpou, aplicou a pomada, colocou uma fralda limpa. Daniel observava tudo com interesse, ocasionalmente tocando o próprio pé. Depois veio o banho. Elisa encheu a banheira infantil, verificou a temperatura 3 vezes, até ter certeza de que estava em 37 graus exatos. Colocou Daniel na água com cuidado, e o bebê deu um gritinho de prazer. Gostou, né? Elisa sorriu enquanto ensaboava os cabelos finos. Água quentinha é boa. Daniel bateu as mãozinhas na água, espalhando gotas. Elisa não conseguiu evitar uma risada. Farrei sem bagunça, brincou, mas sem repreender. Era a primeira vez em 2 anos que ela vivia um momento assim.
E mesmo com todas as regras, mesmo com todo o controle, havia algo de mágico em cuidar de uma criança novamente. Terminou o banho, secou Daniel com uma toalha macia e o vestiu com a roupa separada. Um macacão azul claro com bordado de ursinhos, pequeno, perfeito, cheiroso. Às 8h30 em ponto, Elisa preparou a mamadeira. Seguiu as instruções ao pé da letra. Medida exata de fórmula. Água filtrada e morna. Misturar sem fazer espuma. Testou a temperatura no pulso antes de oferecer. Daniel bebeu com vontade, os olhinhos fixos nela o tempo todo. Quando terminou, Elisa o colocou contra o ombro e deu tapinhas suaves nas costas até que ele arrotou. "Muito bem, campeão", disse, acomodando-o no cercadinho com alguns brinquedos. "Agora pode brincar um pouquinho." Daniel pegou um bloco de montar e levou à boca imediatamente. Elisa sentou-se na poltrona ao lado, observando. Era estranho estar ali, naquele quarto tão controlado, tão diferente de como ela criara Gabriel. Seu filho tinha liberdade. Brincava no chão, explorava cada canto da casa, subia em móveis, fazia bagunça. E morreu mesmo assim. A dor voltou, aguda como uma faca. Talvez Henrique estivesse certo. Talvez proteger demais fosse melhor que arriscar. Os dias seguintes seguiram o mesmo padrão. Elisa acordava cedo, cuidava de Daniel com dedicação religiosa. Seguia cada regra à risca e, aos poucos, começou a perceber mudanças. Daniel estava mais tranquilo, chorava menos, sorria mais. Não havia tido nenhuma crise de asma desde que ela assumira os cuidados. Henrique notou. Ele não disse nada diretamente a Elisa, mas ela percebia o jeito como ele observava quando passava pelo quarto. O olhar um pouco menos duro, a postura um pouco menos rígida. Numa tarde de sexta-feira, enquanto Elisa dava a mamadeira das 15 horas a Daniel, Henrique entrou no quarto. Ela se levantou imediatamente. "Senhor Henrique." "Continue." Ele fez um gesto com a mão. "Não precisa parar." Elisa voltou a sentar, um pouco tensa. Henrique se aproximou e ficou ali, de pé, observando o filho beber a mamadeira. "Ele está bem," Henrique disse, finalmente. "E sim, senhor. Não teve nenhuma crise esta semana." "Eu sei." Henrique cruzou os braços. "Liguei para as agências de babás hoje." O coração de Elisa apertou. "E nenhuma delas tem disponibilidade imediata. Vão demorar pelo menos mais 2 semanas para enviar candidatas." Elisa não sabia se ficava aliviada ou preocupada. "Entendo. Você vai continuar cuidando dele até lá," Henrique disse, os olhos finalmente encontrando os dela. "Está fazendo um bom trabalho." Era o mais próximo de um elogio que Elisa já tinha ouvido dele. Sentiu o rosto esquentar. "Obrigada, Sr. Henrique." Ele assentiu e saiu sem mais palavras. Daniel tinha terminado a mamadeira e agora brincava com os dedinhos de Elisa, apertando e soltando. Ela olhou para o bebê e sussurrou. "Parece que vamos ficar juntos um pouco mais, pequeno." Dona Lúcia observava tudo de longe e não gostava do que via. Elisa estava ganhando espaço. Henrique estava mais tranquilo. Daniel estava feliz. E isso, de alguma forma torta, incomodava profundamente a governanta. Ela trabalhava naquela casa há 5 anos, desde antes de Daniel nascer. Conhecia cada canto, cada segredo, cada fraqueza de Henrique. Tinha sido ela quem o consolara quando a esposa morrera. Ela quem organizara o funeral. Ela quem estruturara a rotina do bebê. E agora vinha uma empregada qualquer, sem experiência, sem educação formal. E em uma semana conquistava o que Lúcia jamais conseguira: a confiança do patrão. Não, aquilo não podia continuar. Lúcia precisava de um plano, algo sutil mas eficaz, algo que fizesse Henrique questionar Elisa sem que parecesse que a ideia vinha dela. E então, numa manhã de segunda-feira, a oportunidade apareceu. Lúcia estava supervisionando a limpeza da cozinha quando ouviu vozes no jardim dos fundos. Aproximou-se da janela e viu Elisa conversando com Manuel, o motorista da casa. Manuel era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, rosto honesto marcado pelo sol. Trabalhava para a família Almeida há mais tempo ainda que Lúcia e era conhecido por sua lealdade inabalável. Elisa e Manuel conversavam baixo, mas pareciam à vontade. Ela sorria, coisa rara de se ver. Ele gesticulava, contando alguma história. Lúcia estreitou os olhos. Havia algo ali, uma conexão, uma amizade se formando. E amizades, ela sabia bem, levavam a confidências. Decidiu observar mais de perto. 2 semanas se passaram,
e a rotina da mansão havia se transformado de forma quase imperceptível. Daniel acordava sorrindo, comia bem, dormia a noite inteira e, o mais importante, não teve nenhuma crise respiratória, nem mesmo um chiado leve. O nebulizador permanecia intocado no armário. Henrique notava, embora não admitisse em voz alta. Quando voltava do trabalho, subia direto para o quarto do filho e sempre encontrava a mesma cena. Daniel no cercadinho, cercado de brinquedos, e Elisa por perto, atenta, mas não sufocante. Numa quinta-feira à noite, ele chegou mais cedo e ficou parado na porta do quarto, observando sem ser visto. Elisa cantarolava baixinho uma canção de ninar enquanto dobrava algumas roupinhas limpas. Daniel, deitado no cercadinho, a observava com olhos sonolentos, um sorrisinho bobo no rosto. Era uma cena doméstica, calorosa, algo que aquela casa não tinha há muito tempo. Henrique pigarreou e entrou. Elisa se virou imediatamente. Senhor Henrique! Não o ouvi chegar. Ele já jantou? E sim, senhor. Mamadeira às 18 horas, como sempre. E já está quase na hora de dormir. Henrique se aproximou do cercadinho. Daniel esticou os bracinhos para o pai e ele o pegou no colo. O bebê bocejou e apoiou a cabecinha no ombro do pai. Ele está mais pesado, Henrique observou. Está crescendo bem. Elisa sorriu. Na consulta da semana passada, o pediatra ficou satisfeito com o desenvolvimento. Você foi junto? O senhor pediu que eu acompanhasse, lembra? Para anotar as orientações do médico. Henrique assentiu. Era verdade. E o médico havia elogiado os cuidados. Disse que Daniel estava saudável, ganhando peso adequadamente, sem sinais de problemas respiratórios. O senhor já conseguiu contato com as agências? Elisa perguntou, tentando manter a voz neutra. Henrique hesitou. Sim, elas enviaram alguns currículos. E estou analisando. Ele respondeu, mas havia algo diferente em seu tom. Menos convicção. Nenhuma parece adequada ainda. Elisa baixou os olhos, escondendo um pequeno sorriso de alívio. Entendo, senhor. Você pode continuar por mais algum tempo, Henrique disse, como se estivesse tomando uma decisão naquele exato momento, até eu encontrar a pessoa certa. Claro, sem problema. Henrique colocou Daniel no berço com cuidado. O bebê resmungou um pouco, mas logo se acomodou. Elisa cobriu-o com o lençol leve e acendeu a luzinha noturna em formato de lua. Boa noite, pequeno, sussurrou. Os dois saíram do quarto em silêncio. No corredor, Henrique parou. Elisa, sim, senhor. Você está fazendo um bom trabalho. Melhor do que eu esperava. Ela sentiu o coração acelerar. Obrigada, senhor Henrique. Isso significa muito para mim. Ele assentiu e desceu as escadas. Elisa ficou ali por um momento, os olhos brilhando. Pela primeira vez em 2 anos, sentia que tinha um propósito novamente. Dona Lúcia assistia a tudo com crescente irritação. Ela estava na cozinha quando Henrique desceu e não perdeu a oportunidade. O senhor parece satisfeito com a Elisa, comentou casualmente, servindo-lhe um café. Ela está cuidando bem do Daniel. Henrique respondeu, pegando a xícara. Sem dúvida. É notável como ela se apegou ao menino. Henrique franziu a testa. O que quer dizer com isso? Nada demais, senhor. Lúcia deu de ombros, limpando a bancada. Apenas observo que ela passa muito tempo com ele. Mais do que seria necessário, talvez. Ela é a responsável pelos cuidados dele. Claro que passa tempo com ele. Ah, sim, sim. É claro. Lúcia concordou rapidamente. Mas às vezes me pergunto se o senhor realmente conhece bem a Elisa. Afinal, ela trabalha aqui há apenas alguns meses. Onde quer chegar, dona Lúcia? Em lugar nenhum, senhor. Ela levantou as mãos em gesto de inocência. Apenas acho que, tratando-se do seu filho, toda precaução é pouca. Mas o senhor é quem sabe. Tenho certeza de que fez as verificações necessárias. Henrique tomou o resto do café em silêncio. As palavras de Lúcia ficaram ecoando em sua mente. Ele realmente conhecia Elisa? Sabia alguma coisa sobre sua vida antes de trabalhar ali? Balançou a cabeça. Estava deixando a paranoia tomar conta. Daniel estava bem. Isso era o que importava. Com licença, dona Lúcia. Tenho trabalho a fazer. Ela sorriu enquanto ele saía. Claro, senhor. Boa noite. Mas o sorriso desapareceu assim que ele virou as costas. Suas palavras não tinham surtido o efeito desejado. Henrique confiava em Elisa
E isso era inaceitável. Lúcia precisava de algo mais concreto, algo que abalasse essa confiança de forma definitiva, que ela sabia exatamente como conseguir. No dia seguinte, Lúcia começou a prestar mais atenção nas conversas entre Elisa e Manuel. Eles se encontravam frequentemente no jardim durante as pausas. Conversavam, riam, pareciam à vontade um com o outro. Numa tarde de sexta, enquanto fingia regar as plantas próximas à janela da cozinha, Lúcia conseguiu captar fragmentos da conversa. Nunca imaginei que voltaria a sentir isso. Era a voz de Elisa. É natural, Elisa. Você tem coração de mãe, Manuel respondeu com gentileza. Mas tenho medo, sabe? De me apegar demais. De sofrer de novo. Deus não dá fardo maior do que podemos carregar. Gabriel tinha a idade do Daniel quando... A voz de Elisa falhou. Lúcia aguçou os ouvidos. Gabriel, quem era Gabriel? Sei que é difícil. Mas cuidar do Daniel não é substituir seu filho. É honrar a memória dele sendo uma boa pessoa. Eu só queria que o Sr. Henrique entendesse que eu jamais faria mal ao Daniel. Ele é como se fosse meu. A frase ficou suspensa no ar, mas Lúcia já tinha ouvido o suficiente. Como se fosse meu. Um sorriso lento se formou em seu rosto. Ali estava. A munição perfeita. Ela voltou para dentro da casa e subiu até seu quarto. Trancou a porta e pegou o celular. Digitou no Google, mulher sequestra bebê fingindo ser babá. Várias notícias apareceram, casos de babás que desenvolviam obsessão pelas crianças sob seus cuidados. Mulheres que, após perderem filhos, tentavam substituí-los roubando bebês de outras famílias. Lúcia leu algumas matérias absorvendo cada detalhe. Então, satisfeita, guardou o celular. No dia seguinte, plantaria a semente da dúvida na cabeça de Henrique. Mas precisava fazer isso com sutileza. Não podia parecer maliciosa, apenas preocupada, uma funcionária leal protegendo os interesses de seu patrão. Enquanto isso, alheia às maquinações de Lúcia, Elisa vivia seus melhores dias desde a morte de Gabriel. Daniel a reconhecia. Quando ela entrava no quarto, ele sorria. Quando chorava, se acalmava em seus braços. Ela conhecia cada maneirismo dele, cada som, cada expressão. E Henrique, aos poucos, relaxava as regras. Primeiro, permitiu que Elisa levasse Daniel até a varanda do quarto para tomar um pouco de sol pela manhã. Depois autorizou que ela descesse com ele até a sala por 30 minutos ao dia, sempre supervisionada. Daniel estava descobrindo o mundo e Elisa estava ali para guiá-lo. Numa tarde, enquanto o bebê brincava no cercadinho da sala, Henrique chegou do trabalho mais cedo. Parou na porta, observando. Daniel batia um bloco contra o outro, fascinado pelo som. Elisa estava sentada no sofá próximo, costurando um botão que havia se soltado de uma camisa do bebê. Ele está feliz, Henrique disse, fazendo sua presença conhecida. Elisa levantou os olhos do trabalho. Está, senhor. Ele adora esses blocos. Henrique se aproximou e sentou-se na poltrona. Daniel o viu e deu um gritinho de alegria, esticando os braços. Henrique sorriu, um sorriso genuíno, algo raro, e pegou o filho no colo. Oi, campeão. Como foi o dia? Daniel balbuciou algo incompreensível e puxou a gravata do pai. Ei, cuidado. Henrique riu baixinho, desamarrando a gravata e tirando-a. Isso aqui não é brinquedo. Mas entregou a gravata a Daniel mesmo assim, que imediatamente a levou à boca. Elisa sorriu, voltando à costura. Era um momento simples, doméstico, mas havia algo profundamente reconfortante nele. Senhor Henrique, ela começou hesitante. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o senhor? Por que é tão rígido com as regras? Com o Daniel, quero dizer. O sorriso de Henrique desapareceu. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o filho em seus braços. Porque eu não posso perdê-lo, disse finalmente a voz baixa. Já perdi demais. Elisa entendeu, a esposa. A mãe de Daniel. Sinto muito, senhor. Daniel nasceu frágil. Teve complicações nos primeiros meses. Os médicos diziam que qualquer descuido poderia ser fatal. Henrique continuou, como se precisasse explicar. Então eu criei regras, protocolos. Porque se eu pudesse controlar tudo, nada de ruim aconteceria. Está funcionando, Elisa disse suavemente. Ele está saudável. Está, Henrique concordou. Mas às vezes me pergunto se não estou controlando demais. Se não estou privando-o de ser criança. O senhor está protegendo seu filho? Não há nada de errado nisso. Há quando a proteção se torna uma prisão.
A pergunta ficou suspensa no ar. Elisa não tinha resposta. Daniel bocejou e apoiou a cabeça no ombro do pai, ainda segurando a gravata. Henrique o embalou suavemente. Obrigado, Elisa, ele disse de repente. Pelo que, senhor? Por cuidar dele, por fazê-lo sorrir. Elisa sentiu os olhos marearem. É um prazer, senhor Henrique. Um verdadeiro prazer. Do segundo andar, escondida atrás da coluna do corredor, Dona Lúcia observava a cena com o maxilar apertado. Eles estavam próximos demais, confortáveis demais, e aquilo precisava acabar. Segunda-feira. Na segunda-feira, ela colocaria seu plano em ação. E Elisa descobriria que, naquela casa, não havia espaço para quem não fosse bem-vindo pela governanta. A noite de domingo chegou silenciosa. A mansão estava em seu ritmo mais calmo, com Henrique trancado no escritório e Daniel já dormindo há horas. Elisa havia terminado suas tarefas e estava na cozinha preparando um chá quando Manuel entrou pela porta dos fundos. Boa noite, Elisa. Boa noite, Manuel. Ela sorriu. Quer um chá? Aceito. Ele puxou uma cadeira e sentou-se à mesa. Dia longo? Nem tanto. O Daniel está dormindo, que é uma beleza. Elisa serviu 2 xícaras e sentou-se em frente a ele. E você? Como foi o casamento da sua sobrinha? Bonito. Muita gente, muita comida. Manuel sorriu, os olhos cansados, mas gentis. Me fez pensar na vida, sabe? Família, começos novos. Elisa mexeu o chá distraidamente. Deve ser bom. Ver alguém começando uma família. Você não pensa em recomeçar? É nova ainda. Eu não sei se consigo, Manuel. Ela respondeu baixinho. Depois de perder o Gabriel, é como se uma parte de mim tivesse morrido também. Manuel estendeu a mão e tocou a dela com gentileza paternal. Me conta sobre ele, se quiser. Elisa respirou fundo. Fazia tanto tempo que não falava de Gabriel com alguém. Ele tinha 2 anos quando aconteceu. Começou, a voz tremendo ligeiramente. Era cheio de energia. Falava o tempo todo. Perguntava sobre tudo. Amava dinossauros. Tinha uma coleção de bichinhos de plástico que levava para todo lugar. Como foi? Febre alta. Do nada. Levei ele ao hospital, mas já era tarde. Meningite, uma lágrima escorreu. Em 2 dias ele se foi. Não tive nem tempo de me despedir direito. Eu sinto muito, filha. Eu me culpo, sabe? Elisa enxugou os olhos. Fico pensando se eu tivesse levado ele mais cedo, se tivesse percebido os sinais. Você não pode se culpar por isso. Essas coisas acontecem e não há nada que possamos fazer. É o que todo mundo diz. Mas a dor não passa. Ela tomou um gole do chá. E agora cuidando do Daniel, é como se eu tivesse um propósito de novo. Como se pudesse honrar a memória do Gabriel sendo útil, sabe? Você ama o menino. Amo. Elisa admitiu sem hesitar. Eu sei que não devia. Sei que ele não é meu filho. Mas quando olho para ele, quando ele sorri para mim, sinto que posso protegê-lo, que posso fazer diferente. Não há nada de errado em amar uma criança, Elisa. Mas tenho medo que o Sr. Henrique ache que eu estou tentando, não sei, substituir algo. Ocupar um lugar que não é meu, ela confessou. Ele é tão protetor, tão controlador. Às vezes sinto que ele não confia completamente em mim. Henrique é um homem machucado, Manuel disse com sabedoria. O perdeu a esposa, quase perdeu o filho. O medo faz a gente fazer coisas estranhas. Mas ele vê o quanto você é boa pro Daniel. Só precisa de tempo. E se ele decidir que não precisa mais de mim? Que encontrou uma babá profissional? Aí você vai ter que aceitar. Mas pelo menos vai saber que fez diferença na vida daquela criança. Manuel apertou a mão dela. E isso ninguém tira de você. Elisa sorriu através das lágrimas. Obrigada, Manuel, por me ouvir. Sempre que precisar, estou aqui. Eles continuaram conversando por mais alguns minutos sobre coisas mais leves. Manuel contou histórias engraçadas do casamento. E Elisa riu genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Nenhum dos dois percebeu a sombra que se movia no corredor ao lado da cozinha. Dona Lúcia estava ali há pelo menos 10 minutos, ouvindo cada palavra, cada confissão, cada vulnerabilidade exposta. Quando finalmente se afastou, seu rosto exibia um sorriso de triunfo. Como se fosse meu. Posso protegê-lo. Fazer diferente. As palavras de Elisa, fora de contexto, soavam como obsessão, como possessividade. E Lúcia sabia exatamente como usá-las.
Na manhã seguinte, segunda-feira, Lúcia esperou o momento certo. Henrique tinha uma videoconferência às 9, e ela sabia que ele sempre tomava café antes no escritório enquanto revisava e-mails. Preparou o café com esmero, colocou alguns biscoitos em um prato e subiu até o escritório. Bateu na porta. Entre. Bom dia, Sr. Henrique. Trouxe seu café. Obrigado, Dona Lúcia. Ele nem levantou os olhos da tela do computador. Ela colocou a bandeja na mesa e hesitou, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse se devia. Algum problema? Henrique perguntou, percebendo a hesitação. Na verdade, há algo que acho que o senhor deveria saber. Ela disse com voz cuidadosa. Sobre a Elisa. Henrique finalmente olhou para ela. O que sobre ela? Bem, não sei se é relevante, mas ontem à noite eu vi ela conversando com o Manuel na cozinha. Lúcia cruzou as mãos na frente do corpo, e algumas coisas que ela disse me deixaram preocupada. Que coisas? O senhor sabia que ela perdeu um filho? Henrique franziu a testa. Sim, ela me contou. Lúcia pareceu genuinamente surpresa. Então o senhor sabe que o menino tinha 2 anos quando faleceu? Sei. E sabia que ela disse que o Daniel é como se fosse dela? Lúcia deixou as palavras pairarem no ar. Que ela sente que pode protegê-lo de um jeito que não conseguiu proteger o próprio filho. Henrique ficou imóvel. Ela disse isso? Com essas palavras exatas, Lúcia assentiu gravemente. Olhe, Sr. Henrique, eu não quero criar problemas. A Elisa parece ser uma boa pessoa, mas o senhor mal a conhece. E ela já está dizendo que seu filho é como se fosse dela. Não acha estranho? Ela estava desabafando com um amigo. É diferente. Claro, claro, Lúcia concordou rapidamente. Mas o senhor já ouviu falar daqueles casos? Mulheres que perdem filhos e desenvolvem obsessão por outras crianças. Algumas até tentam, bem, levar as crianças embora. Fingir que são delas. Está sugerindo que a Elisa... Não estou sugerindo nada! Lúcia levantou as mãos. Apenas acho que o senhor precisa ter cuidado. Ela passa o dia todo sozinha com o Daniel. Cria vínculos. Diz que ele é como se fosse filho dela. O senhor não acha que isso pode ser perigoso? Henrique se recostou na cadeira, o rosto fechado. A Elisa cuida bem do meu filho. Sim, sem dúvida. Mas será que não cuida bem demais? Será que não está se apegando de uma forma inadequada? Lúcia suspirou dramaticamente. Desculpe, senhor. Talvez eu esteja sendo exagerada. Mas se algo acontecesse com o Daniel e eu não tivesse avisado, jamais me perdoaria. Henrique ficou em silêncio, os dedos tamborilando na mesa. As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente, misturando-se com seus próprios medos e traumas. Ele já havia perdido a esposa. Não podia arriscar perder o filho também. Obrigado por me avisar, Dona Lúcia. Apenas cumprindo meu dever, senhor. Ela fez uma pequena reverência. Com licença. Saiu do escritório com passos leves, mas por dentro estava exultante. A semente estava plantada. Agora era só questão de tempo até que germinasse. Henrique não conseguiu se concentrar na videoconferência. Sua mente voltava sempre para a conversa com Lúcia, como se fosse meu. Protegê-lo. Seriam apenas palavras de uma mulher solitária desabafando? Ou havia algo mais sinistro por trás? Ele pensou em Carolina, sua falecida esposa. Como ela teria lidado com isso? Ela sempre foi mais intuitiva, mais sensível às pessoas. Ele, por outro lado, era racional demais, controlador demais. E agora o medo falava mais alto que a razão. Às 11 horas terminou a reunião e subiu até o quarto de Daniel. A porta estava entreaberta. Ouviu a voz de Elisa cantarolando baixinho. Espiou pela fresta. Elisa estava no chão, sentada com as pernas cruzadas, e Daniel engatinhava em direção a ela. Quando chegou perto, ela o pegou no colo e cobriu o rostinho dele de beijos, rindo. Você é tão esperto, meu amor, ela disse. Tão lindo, tão perfeito. Meu amor. As palavras atingiram Henrique como um soco. Eram apenas palavras carinhosas, ou havia possessividade nelas. Ele entrou no quarto abruptamente. Thank you, my work. Senhor Henrique. Elisa se levantou rapidamente, segurando Daniel. Não o ouvi chegar. Preciso falar com você, ele disse, frio. Dona Lúcia pode ficar com o Daniel. O sorriso de Elisa desapareceu. Claro, senhor. Aconteceu algo? No meu escritório. Agora. O tom era definitivo.
Assustador. Elisa entregou Daniel a Dona Lúcia, que havia aparecido como por mágica, e seguiu Henrique pelas escadas, o coração disparado. Algo estava muito errado. O escritório estava tenso. Henrique sentou-se atrás da mesa. Os dedos entrelaçados, o rosto uma máscara de pedra. Elisa permaneceu de pé do outro lado, as mãos tremendo levemente. Sente-se, ele disse apontando para a cadeira. Ela obedeceu, o coração martelando no peito. Senhor Henrique, se fiz algo errado. Você perdeu um filho. Ele interrompeu indo direto ao ponto. Elisa piscou, surpresa. Sim, eu já havia contado ao senhor. Gabriel. 2 anos, meningite. Sim, ela mal conseguia respirar. Para onde aquilo estava indo? E agora cuida do Daniel. Henrique se inclinou para a frente. Como se sente em relação a isso? Eu não entendo a pergunta. É simples. Como você se sente cuidando do meu filho depois de ter perdido o seu? Elisa sentiu o sangue gelar. Havia algo na forma como ele perguntava. Algo acusatório. Sinto gratidão, respondeu honestamente. E carinho. O Daniel é uma criança maravilhosa. E cuidar dele me faz sentir útil novamente. Útil. Henrique repetiu como se testasse a palavra. Ou você sente algo mais? Senhor? Você disse a alguém que o Daniel é como se fosse seu? O chão desapareceu sob os pés de Elisa. Ela disse isso para Manuel, na cozinha, numa conversa privada. Foi só uma forma de dizer que o quê? Henrique se levantou, a voz subindo. Que você está se apegando ao meu filho de uma forma inadequada. Que está usando ele para substituir o filho que você perdeu. Não! Elisa se levantou também, lágrimas brotando. Não é isso. Eu jamais... Você mal conhece o Daniel, Elisa. Trabalha aqui há meses, não anos. E já está dizendo que ele é como se fosse seu filho? Foi só uma expressão. Eu amo cuidar dele, sim. Mas eu sei o lugar que ocupo. Sabe mesmo? Henrique a encarou. Porque para mim parece que você está confundindo as coisas. Está criando fantasias, vínculos que não deveria criar. Senhor Henrique, por favor, me escute. Não. Ele levantou a mão. Eu escutei demais. Deixei você ficar perto do meu filho quando deveria ter contratado uma profissional desde o início. Deixei meu julgamento ser nublado porque o Daniel estava bem. Mas agora vejo o perigo. Que perigo? Eu nunca faria mal a ele. Mulheres que perdem filhos desenvolvem obsessões. Henrique disse, as palavras de Lúcia saindo de sua boca como se fossem suas. Já vi casos. Sequestros, manipulações, até violência. Não vou arriscar. Elisa recuou como se tivesse levado um tapa. O senhor acha que eu sequestraria o Daniel? Acho que você não está em condições emocionais de cuidar de uma criança. Ele respondeu frio. E não posso correr esse risco com meu filho. Então me demita como... babá, Elisa disse desesperada. Mas deixe que eu continue trabalhando na casa. Eu preciso desse emprego. Por favor. Não, quero que você saia. Hoje, senhor Henrique... Hoje, Elisa. Ele gritou perdendo o controle. Não quero você perto do meu filho. Não quero você nesta casa. Você está demitida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elisa o encarou. Lágrimas correndo livremente pelo rosto. O corpo tremendo. Eu só tentei ajudar. Ela sussurrou. Então ajude saindo. Henrique virou-se de costas, olhando pela janela. Dona Lúcia vai acertar seus dias. Quero você fora daqui em 1 hora. Elisa ficou ali por mais alguns segundos, esperando que ele voltasse atrás, que percebesse o erro. Mas ele não se moveu. Ela saiu do escritório com as pernas bambas. Subiu até o pequeno quarto no 3º andar, onde guardava algumas coisas, e sentou-se na cama, soluçando. Tudo desmoronara em minutos. Tudo. Uma batida na porta a fez levantar os olhos. Era Manuel. Elisa, o que aconteceu? Dona Lúcia disse que você foi demitida. Ele acha que eu sou perigosa. Ela conseguiu dizer entre soluços que eu quero roubar o Daniel, que estou obcecada. Manuel franziu a testa. Mas de onde ele tirou isso? Alguém contou a ele sobre nossa conversa ontem. Elisa enxugou os olhos. Sobre o que eu disse do Daniel ser como se fosse meu. Distorceram tudo. Lúcia. Manuel disse o nome com certeza. Foi ela. Eu vi ela rondando a cozinha ontem à noite. Mas por quê? O que eu fiz para ela? Ela tem ciúmes.
Sempre teve. Você estava ganhando a confiança do Sr. Henrique e ela não suportou. Manuel sentou-se ao lado dela. Lúcia comanda esta casa há anos. Você ameaçava esse poder. E agora vou perder tudo. O emprego, a chance de cuidar do Daniel. Elisa enterrou o rosto nas mãos. Vou falar com o Sr. Henrique. Vou explicar. Não adianta, Manuel. Ele já decidiu. Quando ele decide algo, ela balançou a cabeça. É definitivo. Manuel suspirou, o coração pesado. Conhecia Henrique há anos e sabia que ela tinha razão. Mas não podia deixar aquilo acontecer sem tentar. Deixa eu pelo menos tentar. Depois te ajudo a levar suas coisas. Ele saiu do quarto e desceu as escadas. Encontrou Dona Lúcia no corredor. Uma expressão de falsa preocupação no rosto. Que situação triste, não é, Manuel? Ela disse, mas foi melhor assim. O Sr. Henrique precisa proteger o filho. Manuel a encarou com dureza. Você contou a ele sobre a conversa de ontem. Eu apenas cumpri meu dever de informá-lo sobre comportamentos preocupantes. Lúcia cruzou os braços. Se a Elisa disse coisas inadequadas, a culpa é dela. Você distorceu tudo. Tirou as palavras do contexto. Não distorci nada. Apenas relatei o que ouvi. Ela sorriu friamente. E se o Sr. Henrique tirou suas próprias conclusões, problema dele. Você é má. Eu sou protetora, Lúcia retrucou. Desta casa, desta família. E não vou permitir que uma empregada qualquer ameace a ordem das coisas. Manuel balançou a cabeça enojado e seguiu para o escritório de Henrique. Bateu na porta. Entre. Henrique estava na mesma posição, olhando pela janela. Senhor Henrique, preciso falar sobre a Elisa. Não há nada a falar, Manuel. Ah, sim. O senhor está cometendo um erro. Henrique se virou, os olhos duros. Você também? Todos aqui parecem querer me dizer como cuidar do meu filho. Não quero dizer como cuidar dele. Quero que o senhor veja a verdade. Manuel manteve a voz calma. A Elisa nunca quis enganar o senhor. Ela ama o Daniel, sim, mas de forma pura. Ela só queria cuidar dele, protegê-lo. Dizendo que ele é como se fosse filho dela? Ela disse isso num desabafo, comigo, seu amigo. Não foi uma declaração de intenções. Manuel deu um passo à frente. Senhor Henrique, a Elisa perdeu um filho de forma traumática. Cuidar do Daniel a ajudou a curar. Isso não é obsessão. É humanidade ou é perigo? Henrique retrucou. Mulheres que perdem filhos sofrem. Manuel interrompeu. Algo raro. Não viram criminosas automaticamente. O senhor está deixando o medo controlá-lo. Meu medo manteve meu filho vivo. E vai mantê-lo preso. Manuel disse baixinho. O Daniel está bem, senhor. Melhor do que nunca. E grande parte disso é por causa da Elisa. Ela trouxe vida para dentro desta casa. Henrique ficou em silêncio, a mandíbula apertada. Já tomei minha decisão. Então está tomando a decisão errada, Manuel disse com tristeza. E um dia vai se arrepender. Ou pode se retirar, Manuel. O motorista suspirou e saiu. Não havia mais nada que pudesse fazer. Uma hora depois, Elisa estava na porta da mansão com uma mala pequena. Suas coisas cabiam ali. Sua vida cabia ali. Manuel a esperava no carro para levá-la para casa. Obrigada, ela disse, a voz rouca de tanto chorar. Não precisa agradecer. Antes de entrar no carro, Elisa olhou para cima, para a janela do quarto de Daniel. Imaginou o bebê ali, sem entender por que ela não voltava mais. Sem entender por que a pessoa que cuidava dele com tanto carinho simplesmente desaparecera. Adeus, pequeno. Sussurrou. Me perdoa por não poder ficar. Entrou no carro e Manuel partiu. Na janela do quarto de Daniel, Dona Lúcia observava com satisfação o bebê nos braços. Ele choramingava procurando por Elisa, mas logo teria que se acostumar, porque agora as coisas voltariam a ser como sempre foram. Sob o controle de Lúcia, e longe de qualquer ameaça ao seu poder, os 3 dias seguintes foram um inferno silencioso. Daniel chorava constantemente. Nada o consolava, nem a mamadeira, nem os brinquedos, nem o colo de Dona Lúcia. Ele procurava por Elisa com os olhos, virando a cabecinha para a porta toda vez que ouvia passos. E Henrique percebia. Impossível não perceber. Na terça-feira pela manhã, enquanto se preparava para ir ao trabalho, ouviu o choro estridente vindo do quarto do filho. Subiu as escadas e encontrou Dona Lúcia, tentando acalmar Daniel, que se debatia em seus braços, o rosto vermelho.
Ele não para, Lúcia disse, a voz tensa. Já tentei de tudo. Henrique pegou o filho no colo. Daniel continuou chorando, empurrando o peito do pai com as mãozinhas. Ele está com febre? Não, está bem fisicamente. Acho que é adaptação. Lúcia hesitou, sentindo falta da Elisa. O nome caiu como uma pedra. Henrique sentiu um aperto no peito, mas afastou a sensação. Ele vai se acostumar. Claro, senhor. Crianças se adaptam, mas Daniel não se adaptou. Na quarta-feira, Henrique trabalhou de casa. Precisava de concentração, mas o choro do filho atravessava as paredes, constante, desesperador. Às 11 da manhã, subiu novamente ao quarto. Daniel estava no cercadinho, cercado de brinquedos, mas não tocava em nenhum. Apenas chorava, os olhos vermelhos e inchados. Desde quando ele está assim? Henrique perguntou a Lúcia. Desde que acordou, senhor. Não quer comer direito, não quer brincar? Henrique se ajoelhou ao lado do cercadinho e estendeu a mão. Daniel a ignorou, virando o rosto. Algo se partiu dentro dele. Na quinta-feira de manhã, Henrique estava no carro a caminho do escritório, quando Manuel quebrou o silêncio habitual. Senhor Henrique, posso falar com o senhor? Se for sobre a Elisa, não quero ouvir. É sobre o Daniel, Manuel disse, os olhos fixos na estrada. E sim, tem a ver com a Elisa também. Henrique suspirou, massageando as têmporas. Se fale logo. O menino não está bem. Está sofrendo. Sente falta dela. Ele é um bebê. Vai esquecer. Não vai, senhor. E o senhor sabe disso. Manuel fez uma pausa. Posso fazer uma pergunta? Por que o senhor realmente demitiu a Elisa? Você sabe por quê. Sei o que lhe contaram. Mas quero saber o que o senhor viu com seus próprios olhos. Henrique ficou em silêncio. Nos 3 meses que ela cuidou do Daniel, o senhor viu algum comportamento estranho? Alguma atitude que indicasse perigo? Ela disse que ele era como se fosse filho dela. Num desabafo privado, sobre sua dor de ter perdido um filho, Manuel contra-argumentou. O senhor nunca disse algo no calor da emoção que, fora de contexto, soaria diferente? Henrique não respondeu. Daniel estava feliz, saudável, sem crises. A casa tinha vida. Manuel continuou, a voz firme, mas respeitosa. A Elisa trouxe algo que faltava. E o senhor sabe disso. Ela poderia estar manipulando a situação. Ou poderia estar genuinamente cuidando do menino com amor. Manuel virou-se brevemente para encará-lo. Senhor Henrique, com todo respeito, acho que o senhor foi enganado. Enganado por quem? Por Dona Lúcia. O nome pairou no ar como uma acusação. Lúcia me alertou sobre um comportamento preocupante. Lúcia distorceu uma conversa privada para afastar a Elisa. Manuel disse com convicção. Ela tem ciúmes, senhor. Sempre teve. E não suportou ver a Elisa ganhando a confiança do senhor. Isso é uma acusação grave. É a verdade. Manuel estacionou em frente ao prédio do escritório e se virou completamente. Eu estava lá. Ouvi a conversa original. Elisa estava desabafando sobre a dor de ter perdido o filho. Disse que cuidar do Daniel a ajudava a lidar com o luto, que o amava como se fosse dela, mas que jamais usaria isso para tirar algo de alguém. Henrique sentiu o estômago se revirar. Ela disse isso, palavra por palavra. E Lúcia estava espiando. Pegou frases soltas e as transformou em algo sinistro. Manuel segurou o volante com força. O senhor demitiu uma mulher inocente baseado em mentiras, senhor. Henrique. E o Daniel está pagando o preço. Henrique saiu do carro sem responder. Mas as palavras de Manuel ecoavam em sua mente. Durante toda a manhã não conseguiu se concentrar. Via o rosto de Elisa quando a demitiu. As lágrimas, o desespero, a dor genuína. E Daniel. Daniel chorando sem parar, procurando por ela. Às 11 horas pegou o telefone e ligou para casa. Alô? Dona Lúcia atendeu. Como está o Daniel? Melhor, senhor. Tomou a mamadeira toda agora há pouco. Ele parou de chorar. Uma pausa. Ainda está um pouco manhoso, mas vai passar. Henrique desligou. Ela estava mentindo. Ele sabia. Ligou para Manuel. Volte ao escritório. Vamos para casa. Quando chegaram à mansão era meio-dia. Henrique entrou pela porta principal e foi direto para as escadas. Do segundo andar, vinha o choro inconfundível de Daniel. Subiu rapidamente e entrou no quarto. Dona Lúcia estava sentada na poltrona com o bebê no colo, tentando fazer com que ele aceitasse a mamadeira.
Daniel empurrava a mamadeira chorando, o corpo todo tenso. Saste outisse sandinden fassenbersa, Senhor Henrique. Lúcia se levantou, surpresa. Não esperava o senhor de volta tão cedo. Você disse que ele estava melhor. Está melhorando, ela corrigiu nervosa. Henrique pegou Daniel no colo. O bebê continuou chorando, mas não o empurrou como fizera nos dias anteriores. Apenas chorava, a cabecinha apoiada no ombro do pai, derrotado. Quantas vezes ele mamou hoje? 3 vezes, senhor. Mentira. Henrique a encarou. Está marcado aqui no quadro. 2 vezes. E bebeu menos da metade em ambas. Lúcia abriu a boca, mas não saiu nada. Ele está chorando há 3 dias, não está? Sem parar, sem comer direito, sem dormir direito. É uma fase... Não é uma fase. Henrique elevou a voz. Ele sente falta da Elisa. Senhora, Elisa era perigosa. O senhor mesmo disse. E quem me disse isso? Ele deu um passo em direção a ela. Quem plantou essa ideia na minha cabeça? Eu apenas relatei o que ouvi. Você ouviu uma conversa privada e distorceu cada palavra. Henrique sentiu a raiva fervendo. Manuel me contou o que realmente foi dito. A verdade. Não a sua versão manipulada. Dona Lúcia empalideceu. Eu estava protegendo o menino. Você estava protegendo sua posição nesta casa. Henrique cortou. Não suportou ver a Elisa se aproximando, ganhando confiança. Então criou mentiras para afastá-la. Não foram mentiras. Ela disse que o menino era como se fosse dela, em um momento de dor, desabafando sobre a perda do próprio filho. Henrique estava tremendo de raiva. Aí você transformou isso em algo monstruoso, porque tinha medo de perder relevância. Senhor Henrique, por favor. Saia. O quê? Está demitida. Quero você fora desta casa hoje. Lúcia recuou como se tivesse levado um tapa. Mas eu trabalho aqui há 5 anos, desde antes do Daniel nascer, e usou esses 5 anos de confiança para manipular e mentir. Henrique disse friamente. Destruiu a vida de uma pessoa inocente por pura mesquinharia. Saia da minha casa. O senhor não pode. Posso e estou fazendo. Agora, dona Lúcia. Manuel vai supervisionar enquanto você pega suas coisas. Lúcia olhou para Daniel, depois para Henrique, procurando algum sinal de hesitação. Não encontrou nenhum. Isso é injusto, ela disse, a voz tremendo de raiva contida. Injusto foi o que você fez com a Elisa. Henrique retrucou. Agora saia antes que eu chame a polícia. Manuel apareceu na porta, o rosto sério. Vamos, dona Lúcia. Ela saiu do quarto com passos duros, a cabeça erguida em falso orgulho. Mas todos sabiam que estava humilhada, derrotada. Henrique sentou-se na poltrona com Daniel, que finalmente começava a se acalmar. O bebê fungava baixinho, os olhinhos cansados. Me perdoa, filho, Henrique sussurrou. Papai foi um idiota. Um idiota com medo. Daniel bocejou e fechou os olhos exausto de tanto chorar. E Henrique, pela primeira vez em 3 dias, sentiu que podia respirar novamente. Mas havia algo que precisava fazer. Alguém que precisava encontrar. Henrique passou o resto da tarde cuidando de Daniel sozinho. Preparou a mamadeira. Trocou a fralda. Deu banho. Fez tudo com as próprias mãos. Pela primeira vez em meses. E percebeu o quanto havia se afastado do filho. Daniel ainda estava inquieto, mas mais calmo. Aceitou a mamadeira das mãos do pai, embora seus olhinhos ainda procurassem pela porta de vez em quando. Quando o bebê finalmente dormiu, por volta das 7 da noite, Henrique desceu até o escritório e chamou Manuel. Preciso do endereço da Elisa. Manuel sorriu discretamente. Vou buscar. A casa de Elisa ficava num bairro simples, a 40 minutos da mansão. Um prédio antigo de 3 andares, com pintura descascada e varais nas janelas. Manuel estacionou em frente. Quer que eu suba com o senhor? Não, isso é algo que preciso fazer sozinho. Henrique respirou fundo. Cuida do Daniel. Não vou demorar. Subiu as escadas estreitas até o 2º andar e parou em frente ao apartamento 203. Por um momento, hesitou. O que diria? Como pediria perdão por algo tão grave? Bateu na porta. Passos se aproximaram e a porta se abriu. Elisa apareceu, usando uma camiseta simples e calça de moletom, o cabelo solto. Quando viu Henrique, congelou. Senhor Henrique, posso entrar? Ela hesitou, mas abriu a porta. O apartamento era pequeno. Uma sala com sofá velho,
uma cozinha americana, uma porta que provavelmente levava ao quarto. Mas estava limpo, organizado. Havia fotos na parede. Uma delas mostrava Elisa segurando um menino pequeno de cachos castanhos. Gabriel. Henrique sentiu o coração apertar. Por que o senhor está aqui? Elisa perguntou, os braços cruzados defensivamente. Vim pedir perdão. Ela piscou, surpresa. Perdão? Eu estava errado. Henrique disse, a voz carregada de emoção. Sobretudo, sobre você, sobre suas intenções. Fui manipulado e deixei o medo me cegar. Elisa sentou-se no sofá, as pernas bambas. Foi a dona Lúcia, não foi? Foi, ele confirmou, sentando-se na poltrona em frente. Ela distorceu sua conversa com o Manuel. Me fez acreditar que você era perigosa, que estava obcecada pelo Daniel. E o senhor acreditou. Acreditei. Henrique baixou a cabeça. Porque já perdi tanto. Minha esposa, quase meu filho. O medo fala mais alto que a razão. Eu nunca faria mal ao Daniel. Elisa disse, a voz tremendo. Jamais. Ele não é meu filho, eu sei disso. Mas cuidar dele me fez sentir viva de novo. Eu sei. E Daniel sabe também. Henrique olhou para ela. Ele não parou de chorar desde que você saiu. Não come direito. Não dorme direito. Está sofrendo. Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas. Eu também estou sofrendo. Penso nele o tempo todo. Me pergunto se está bem, se está comendo. Ele precisa de você. Henrique disse simplesmente. Nós precisamos de você. Elisa enxugou os olhos. O senhor está me oferecendo o emprego de volta? Estou oferecendo mais que isso. Ele se inclinou para a frente. Quero que você volte. Não como empregada temporária, mas como babá oficial do Daniel. Com um salário justo, com folgas, com respeito. Senhor Henrique, e quero que saiba que confio em você. Completamente, ele continuou. Demiti a dona Lúcia hoje. Ela saiu da casa envergonhada, como merecia. Não há mais ninguém para plantar mentiras ou criar intrigas. Elisa ficou em silêncio, processando. Parte dela queria correr de volta para a mansão, abraçar Daniel, voltar a cuidar dele. Mas outra parte tinha medo de ser ferida novamente. Como posso saber que o senhor não vai mudar de ideia? Que não vai me demitir de novo na primeira desconfiança? Não pode. Henrique respondeu honestamente. Só posso dar minha palavra. E prometer que vou tentar ser melhor. Menos controlador. Menos obcecado com proteger que esqueço de deixar viver. Elisa olhou para a foto de Gabriel na parede. Quando meu filho morreu, eu me culpei por meses. Achava que se tivesse feito algo diferente, ele estaria vivo. Ela disse baixinho. Mas aprendi que não podemos controlar tudo. Que por mais que a gente ame, por mais que a gente proteja, coisas ruins podem acontecer. É disso que tenho medo, Henrique admitiu. De que algo aconteça com o Daniel e seja minha culpa. Mas criar ele numa redoma também é prejudicá-lo, Sr. Henrique. Elisa olhou para ele. Ele precisa explorar, cair, se sujar. Precisa viver. Com segurança, claro, mas precisa viver. Henrique assentiu lentamente. Você pode me ensinar isso? A deixar ele ser criança sem esquecer de protegê-lo? Posso tentar. Então volta. Por favor. Ele estendeu a mão. Daniel precisa de você. E eu preciso de alguém em quem confiar. Alguém que ame meu filho de verdade. Elisa olhou para a mão estendida. Então lentamente a segurou. Está bem, eu volto. O alívio no rosto de Henrique foi visível. Obrigado. Muito obrigado. Mas com uma condição, Elisa disse firme. Qual? Nada de tapetes proibidos. Ela deu um pequeno sorriso através das lágrimas. Se o Daniel quiser brincar no chão, ele vai brincar. Com supervisão, mas vai. Henrique soltou uma risada baixa. A primeira risada genuína em semanas. Está bem. Sem tapetes proibidos. Eles voltaram juntos para a mansão. Quando Elisa entrou, Daniel já estava acordado no colo de Manuel manhoso. Mas assim que viu Elisa, seus olhos se arregalaram. Oi, pequeno, ela disse, os olhos brilhando. Sentiu minha falta? Daniel esticou os bracinhos com tanta força que quase pulou do colo de Manuel. Elisa o pegou e o abraçou forte, sentindo o cheiro dele, o calor dele. O bebê enterrou o rostinho no pescoço dela e ficou quieto. Finalmente quieto. Ele estava esperando por você, Manuel disse sorrindo. E eu por ele. Henrique observava a cena com um aperto no peito. Não era ciúme, era gratidão.
Gratidão por ter encontrado alguém que amava seu filho de forma tão pura. Elisa, ele chamou. Sim, senhor. Ceste como César. Só Henrique. Pode me chamar só de Henrique. Ela sorriu. Está bem, Henrique. Os dias seguintes foram de adaptação. Elisa voltou a cuidar de Daniel, mas desta vez com mais liberdade. O cercadinho foi para a sala. O bebê começou a engatinhar pelo piso de mármore, explorando cantos que nunca havia visto. Henrique relaxou as regras. Não todas, mas o suficiente para que Daniel pudesse ser criança. E para sua surpresa, as temidas crises de asma não voltaram. Talvez porque Daniel estava feliz. Talvez porque o estresse havia diminuído. Ou talvez porque amor cura melhor que qualquer protocolo médico. Numa tarde de sábado, 3 semanas após o retorno de Elisa, Henrique chegou em casa e encontrou uma cena familiar. Elisa no tapete da sala, brincando com Daniel. O balde vermelho ao lado, blocos espalhados, risadas ecoando. Mas desta vez, em vez de repreender, Henrique tirou os sapatos, afrouxou a gravata e sentou-se no chão ao lado deles. Posso brincar também? Elisa olhou para ele surpresa, mas sorriu. Claro. Daniel, todo animado, engatinhou até o pai e entregou-lhe um bloco vermelho. Henrique pegou e empilhou junto com outros blocos. Daniel bateu palmas e derrubou tudo, rindo. Ele adora derrubar. Elisa riu. Igual ao pai na idade dele, Henrique comentou e havia leveza em sua voz, algo que não existia antes. Eles brincaram por meia hora. Daniel eventualmente se cansou e se arrastou até o colo de Elisa, bocejando. Ela o embalou suavemente, cantarolando baixinho. Henrique observou aquela cena, seu filho nos braços de alguém que o amava de verdade, e sentiu algo se acomodar em seu peito. Não era o amor romântico. Ainda não, mas era algo poderoso, confiança, respeito, admiração, e talvez com o tempo pudesse se transformar em algo mais. Elisa, ele disse baixinho para não acordar Daniel. Sim? Obrigado. Por voltar. Por não desistir de nós. Obrigada por me dar uma segunda chance. Ela respondeu, os olhos brilhando. E ali, naquele tapete onde tudo havia começado, os 3 formavam algo novo, não uma família tradicional. Não ainda, mas os primeiros passos em direção a um homem aprendendo a amar sem medo, uma mulher aprendendo a curar através do cuidado, e um bebê que finalmente tinha tudo o que precisava: segurança e liberdade, proteção e amor. O sol se punha lá fora, tingindo o céu de laranja e rosa. E dentro da mansão dos Almeida, pela primeira vez em muito tempo havia luz. Havia esperança, havia vida. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.